Olá, meu nome é Alcione Adami, sou diretora institucional das faculdades AGES e Ágora e estamos aqui hoje com uma proposta diferente, uma proposta de aproximação, onde nossa intenção é divulgar os trabalhos que a gente faz no âmbito da AGES, a pesquisa que a gente faz no âmbito da AGES, na intenção de uma aproximação da faculdade com a comunidade e da comunidade com a AGES. Hoje estamos aqui com o nosso egresso do curso de Direito, advogado e hoje professor universitário Douglas Williams, que está lançando a obra Criônica, a extinção da personalidade civil sob a ótica da criopreservação humana. Esse livro é oriundo da pesquisa de trabalho de conclusão de curso dele e ele está aqui hoje para nos explicar do que se trata essa obra. Douglas, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e gostaríamos que você nos explicasse o que é criônica, do que se trata a preservação humana. Isso é algo que já está acontecendo, não está? Por favor, nos dá uma palhinha aí da sua obra, por favor. Obrigado pelo convite. E sim, na verdade a criopreservação é uma coisa que está acontecendo, na verdade, há muito tempo. Na verdade, há várias décadas. E alguns países promovem a criopreservação aí. Mas o que é a criopreservação? A criopreservação é o ato de congelar uma pessoa, certo? Depois que ela tem a morte declarada, com o objetivo de um dia, quando conseguir descongelar ela sem causar danos, de reverter a doença que ela tenha morrido, enfim, velhice, algum tipo de câncer, enfim. E aí poder trazer essa pessoa de volta à vida. Porque a técnica ela consiste no congelamento da pessoa e, teoricamente, a pessoa acabando de morrer e sendo congelada, sendo criopreservada, essa pessoa tem todas as informações, de alguma forma, do seu corpo guardadas por um determinado período de tempo, congeladas. Então, a prática dessa criopreservação é o quê? Olha, o corpo não vai entrar em decomposição. Então, teoricamente, tudo que você tem guardado no seu cérebro é para estar lá guardado no seu cérebro com o passar do tempo. E aí, ao decorrer dos anos, conforme a tecnologia for desenvolvendo, novas técnicas forem desenvolvendo, a ciência for desenvolvendo, e aí poder descongelar essas pessoas e trazer de volta à vida, né? E aí essa questão que a gente tenta trazer aqui no livro, né? Toda uma abordagem, desde a questão histórica, como funciona, a quantidade de pessoas que são criopreservadas, alguns casos, no caso do Brasil, que está em discussão, alguns casos internacionais que também estejam em discussão, enfim, vários conjuntos de informações para a gente poder entender como que funciona e qual que é a consequência disso, se for possível realmente um dia, né, por meio do desenvolvimento da ciência, poder trazer uma pessoa, descongelar uma pessoa. Então é basicamente isso, bem sintetizado o resumo aí do objetivo do trabalho. A gente percebeu aqui, olhando sua obra, que você trabalhou o conceito de vida e morte. Você chegou a alguma conclusão do que é a morte? Então, na verdade, o interessante de ter escrito um pouquinho sobre a vida e a morte, na verdade está no fato de que eu pensava, antes de escrever isso, que a gente sabia muito mais sobre a vida e a morte do que realmente a gente sabe. No decorrer mesmo do livro, eu trago vários conceitos históricos, filosóficos, científicos que falaram sobre a vida ao longo da existência humana. Então, são 2.500 anos discutindo vida, 2.500 anos discutindo morte, então são vários filósofos que trouxeram isso, então a ciência também teve várias definições. E hoje a gente tem a questão que existem algumas teorias relacionadas à vida, existem várias teorias também relacionadas à morte. E aí a gente tem a aplicação jurídica e científica do que é vida, a aplicação jurídica e científica do que é morte, mas a gente não consegue trazer um ponto exato do que é vida e do que é morte. Então é uma linha que a gente traça dois pontos, mas a gente não consegue entender muito bem. É justamente por a gente não conseguir entender muito bem esses dois pontos que traçam essa linha da vida, é que a gente tem aqui a discussão de que será que é impossível trazer essa pessoa de volta um dia? Porque a gente não tem a compreensão exata do que é a morte, do que é a vida. Então, teoricamente, assim como já mudou várias e várias vezes ao longo da existência humana, esse tipo de definição, nada impede que amanhã, daqui uma semana, um mês, ou talvez décadas ou séculos, enfim, esses conceitos mudem novamente e aí o que a gente tem hoje como mais novo, na verdade, vai estar bem ultrapassado, como a gente vê algumas teorias do passado ali, que é um dos temas do capítulo que a gente traz no trabalho.
E você me disse que a pessoa, depois de considerada morta, então pode ser congelada. Qualquer pessoa tem algum requisito, é muito caro, eu consigo fazer isso no Brasil? Você podia dar uma palhinha, sem dizer, na realidade, o trabalho todo que você desenvolveu no livro, para que as pessoas sintam curiosidade e possam ler? Então, é uma palhinha sem spoiler, né, por assim dizer. Então, assim, o que a gente percebe é que existem algumas empresas no mundo que fazem a criopreservação, tá? Essas empresas, com o tempo, foram ganhando vários membros. Então, existem pessoas de todos os lados do mundo lá. Então, a gente tem brasileiros, nós temos pessoas de outros países. E aí, o que espanta é o quê? Que a gente faz a criopreservação, então as pessoas assinam o contrato que fica congelada, mas esse contrato tem um valor ali fixo, mas o que é interessante? Que não tem um prazo. Olha, você vai ficar congelado 10, 20, 50, 100 anos. Enquanto tiver empresa, você está lá congelado. E aí a gente vem a ideia de que é uma cifra milionária para ser congelado. E, na verdade, não é tão caro assim, se a gente for considerar o que oferece. Poxa, é um serviço por prazo indeterminado. Então, se é uma coisa por prazo indeterminado, não é caro. Inclusive, existem seguradoras no mundo que fazem esse tipo de papel. E aí a gente começa a ter uma noção do quanto que isso representa aí numa possibilidade de evolução da ciência. Bom, você está falando até agora sobre questões científicas, questões voltadas para a área da saúde, mas esse é um livro voltado para o direito, não é voltado para o direito. Onde entra essa questão da personalidade civil no seu livro? Como que a gente pode entender isso na prática? Bem, é que para a gente poder falar de criopreservação, a gente tem que colocar vários aspectos em pauta. Então, o que foi sintetizado nesse livro? A gente quatro pontos de vista principais. O primeiro é entender o que é a vida e o que é a morte, ou pelo menos tentar entender o que é cada um deles, que está baseado no primeiro capítulo. Então nós temos um capítulo que seria destinado a explicar o que é a criopreservação, como que funciona, o que ela quer, quais são as possibilidades, o que a gente já tem de avanço, custo, algumas pessoas que já foram congeladas, quem fundou, enfim. O que levou à ideia de criopreservação. E nós temos um capítulo gerado em relação à bioética e o biodireito. Então, a gente está estudando toda aquela questão de princípios da bioética, algumas normas do biodireito nacionais e internacionais ali, para a gente, no final, poder comparar isso à personalidade civil. Então, a gente começa a colocar em pauta, olha, a pessoa que foi trazida à vida, a pessoa, teoricamente, já teria a vida quando é criopreservada, já que a gente não está falando que tem a morte ali. Mas, havendo o retorno dessa pessoa, como que ficaria a vida dela? E a gente traz essa discussão jurídica, né, às vezes por vezes filosófica em relação a isso, colocando no cenário legislativo atual. Porque pode ser que sim, passe milênios para conseguir reverter isso, se conseguir, pode ser que sejam séculos, mas ao mesmo tempo pode ser que sejam dias ou meses. E em dias ou meses a nossa legislação não vai mudar tanto. Então, se acontecesse com base na nossa legislação atual, qual que seria o reflexo disso no mundo jurídico? E aí que entra a questão da personalidade civil, um pouquinho dessa discussão, para instigar a gente a pensar como que fica o direito. Se a gente não consegue prever quando que vai voltar, então eu posso dizer que pode ser daqui a muito tempo ou agora. E se é agora, como a nossa legislação recebe isso? Né? E aí a gente começa a olhar também o foco mundial e aí para o nacional também. Mas aí vinculado principalmente à questão da personalidade civil, que é o tema foco ali do capítulo no trabalho. Muitíssimo interessante. Bom, esse é um tema futurista, um tema diferente. Cada vez que a gente vai pesquisar sobre criopreservação, a gente quase não vê nada na área jurídica e sim, mais na área genética, não é? E aí eu gostaria que você nos dissesse como surgiu essa ideia, de onde surgiu escrever sobre esse tema? Então, eu precisava ter um tema para fazer minha monografia e aí eu pesquisando alguns vídeos na internet, eu gostava de ver vídeos de curiosidades, enfim. E aí eu vi uma notícia nesses canais mesmo de curiosidades, falando sobre a criopreservação. E é ali que eu falei, nossa, mas isso é legal. Porque como que fica no direito isso? E aí veio bem a calhar a notícia, né, esse tipo de questionamento ali nos sites, e o que eu precisava escrever para a monografia. Porque desde o primeiro termo, quando eu já queria fazer minha monografia, eu já pensava nisso, eu sempre coloquei em pauta que eu queria escrever alguma coisa que as pessoas não tinham discutido ainda. Então, a criopreservação é um tema que poucas pessoas discutiram isso na esfera jurídica. Então, a gente pode ter isso um pouco na questão da medicina, na questão da biologia, mas na esfera jurídica é muito pouco discutida.
Então você vai achar, às vezes, algum artigo, poucas coisas sobre o assunto. E aí a ideia era fazer um trabalho sobre isso. Então um trabalho que tinha que ter 60 páginas, tinha mais de 200 e não parava de escrever. E aí depois a gente acaba tendo o retorno de tudo isso. Então, se eu não estiver enganado, provavelmente é o primeiro livro de criopreservação no Brasil, voltado na esfera jurídica. Então isso acaba sendo um avanço porque não existem nem muitos no mundo. Então, voltado para a nossa realidade, eu acho que acaba sendo muito interessante. Então aí que tá, veio um tema pesquisado ali numa curiosidade, enfim, desenvolvido ali, aprofundado, sobre vários aspectos para trazer aí a história voltada aí para o livro que a gente tem hoje, que é bem interessante, eu confesso. E esse trabalho inédito, de que forma a gente pode ler? Como que eu consigo adquirir seu livro? Enfim, existem vários jeitos de conseguir adquirir ele. Se você colocar pelo nome lá, Crionica e Douglas Williams, você consegue achar isso. Então, assim, são vários sites que fazem a publicação. Então, você vai achar em sites bem comuns mesmo, vamos colocar aqui, Americanas, enfim, vários sites. Até no Mercado Livre o pessoal já está vendendo um livro. Então, enfim, a própria editora, Lumen Juris, ela também traz essa possibilidade de comprar lá. E a Saraiva também, se não me engano, está vendendo também. Então, assim, são vários. Submarino também está vendendo. Então, a pessoa, pelo nome do autor, consegue lá encomendar o livro. Quer parcelar, parcela. Quer pedir 10 livros, pede, dá para a família toda, enfim. Então, são vários os jeitos de obter, né? E aí, se a pessoa tiver alguma dúvida, a gente também auxilia aí na compra, para poder ajudar a pessoa a achar a melhor oferta também. Mas um livro feito aqui em Juína, né? Muitas vezes a gente acha que essas obras só saem de pessoas que estão nos grandes centros, nas grandes faculdades, e como você muito bem colocou, é uma obra inédita. Vai ter uma noite de autógrafos, vamos fazer um lançamento desse livro, como que vai ser? Como que faz para as pessoas se aproximarem da obra de você? Então, graças a Deus, ter esse livro ali é aquela recompensa que a gente tem por ter desenvolvido um trabalho depois de tanto tempo pesquisando, né? Graças a Deus, as pessoas que me apoiaram, a própria faculdade, está aqui concretizado isso. E aí a gente tem uma data programada, né? Dia 23, na segunda-feira. E aí, qual que é a nossa ideia? Justamente de trazer na própria faculdade, no nosso auditório, explicar um pouco mais sobre essa obra, um pouco mais aprofundado para a pessoa que tem interesse. Então, ali não apenas naquele juridiquês, mas ali a questão pegando várias áreas. Então, como que funciona isso para a medicina, brevemente, na biologia, como que isso interessa ao direito, como que interessa a nós como cidadãos. E a pessoa que tiver interesse, aí vai ser um evento livre, inclusive a presença de todo mundo é muito, muito especial, porque é uma oportunidade de dividir o conhecimento que a gente buscou um dia. Então, aqueles que tiverem interesse, aí no dia 23, na segunda-feira, no auditório, às 19 horas, então vai ter a oportunidade de a gente saber um pouquinho mais sobre a obra, de poder prestigiar o evento, se inteirar um pouquinho mais dessas informações, e aí, é claro, poder lidar um pouquinho mais com essa realidade, entender um pouquinho mais de uma obra que veio aqui de Juína, e isso é o mais interessante. Então, a colaboração de todos eu acho que é essencial. E bem-vindos para conhecer essa obra aí, espero que seja interessante para todo mundo. Bom, como o nosso tempo é limitado, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e reforçasse, então, mais uma vez o convite para que as pessoas possam estar adquirindo o livro ou, então, conhecendo o livro na segunda-feira. Isso, de preferência adquirindo o livro e conhecendo o livro na segunda-feira. Então, o que eu trago para vocês é que você que tem interesse de saber um pouquinho mais sobre a criopreservação, já viu em algum lugar, já viu em filme, novela, enfim, já viu um pouquinho sobre esse tema, tem curiosidade, quer imaginar como é isso na área jurídica, como que funciona isso na área do biodireito, da bioética, certo? As próprias pessoas queiram saber um pouco mais sobre bioética, biodireito, o que é vida, o que é morte, tem curiosidade de saber um pouquinho mais? Então eu recomendo para essas pessoas que são curiosas como eu. Então você tem curiosidade de saber? Então você vai gostar do livro, eu tenho certeza. E aí, reforçando o convite, na segunda-feira, eu e a faculdade vamos estar de braços abertos para recebê-los, né, às 19 horas. E ali nós queremos apresentar um pouquinho mais para vocês sobre essa obra, certo? Então, traga ali sua família, seus amigos e prestigiem o evento, porque não é um evento meu, não é um evento da faculdade, mas eu acho que acaba sendo um evento de uma conquista para a cidade também, porque é uma inovação que a gente pode estar trazendo que, conforme o decorrer do tempo, pode ter um significado muito grande, e começou aqui. Então, a oportunidade das pessoas que foram lá, se tiver
impacto um dia de, olha, eu estava lá quando isso aconteceu. Então, acho que isso que é interessante. Então, fica o nosso convite e a gente vai estar esperando de braços abertos, com certeza. Douglas, quero te agradecer, reforçar o convite, então, para que na segunda-feira, às 19 horas, no auditório principal da AGES, todos possam estar conhecendo a obra do nosso advogado e professor, hoje universitário da AGES, Douglas Williams. E espero que tenham gostado do quadro e que a gente possa estar aqui trazendo diversos temas, estar discutindo diversos temas com vocês de interesse como esse do Douglas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Espero vocês.